Bom dia a todos vocês, pedindo a proteção de Deus, pedindo as suas bênçãos, que Ele nos abençoe abundantemente, abençoe suas famílias, seus pertences, tudo que você faz. E também pedindo a sua proteção para entender e explicar a palavra de Deus corretamente. O nosso título de hoje é uma pergunta para você. A fé deve ser cega? Eu já ouvi aqui que muitos disseram não, de maneira nenhuma. Mas veja que quando alguém nos confronta, a resposta não deve ser apenas não. Nós devemos explicar o porquê. Porque a gente que tem fé, a gente é o tempo todo confrontado por outras pessoas que querem nos desviar do caminho, para justificar e também para provar a nossa fé. Agora eu estou perguntando para vocês, a nossa fé deve ser cega? Porque o nosso dicionário, diz que a fé é crença sem verdadeiro entendimento, percepção ou discriminação. Baseado nesse entendimento do dicionário que nós conhecemos, nós já dizemos não, a nossa fé não é cega. Mas o que os descrentes, as pessoas de certas religiões questionam é o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisa que não vemos. Aí fica um pouco complicado, porque ninguém nunca viu Deus, não é? Os descrentes nos dizem, mas você acredita num Deus que você nunca viu? Como é que você tem certeza que aquilo que está escrito na Bíblia é realmente verdade? Veja como fica complicado da gente responder essa questão. Vamos ver a seguir João 20:29, que diz: Então Jesus lhe disse: Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Jesus estava falando com Tomé. Felizes são aqueles que creem sem ver. Então, o que é que você acha? Como é que você explicaria tudo isso? Baseado nesses dois trechos, leva muitos a acreditar que porque nós nunca vimos a Deus, a nossa fé é cega. E, de certa forma, ela é. Como é que nós explicamos que a nossa fé não é cega? Se a gente pensar nos nossos irmãos que não têm a habilidade de ver, aqueles que nós chamamos cegos, essas pessoas, se elas um dia tiveram visão e elas ficaram cegas, elas tiveram que aprender a viver numa situação totalmente diferente, um mundo totalmente diferente. Se a pessoa nasceu sem visão, ela desde criança já vive nesse mundo, ela não conheceu um outro mundo. Mas veja que os cegos, principalmente os cegos que depois de ter uma visão, elas ficaram cegas, elas têm muito mais entendimento desta questão do que qualquer um de nós. Porque os cegos, se vocês pensarem bem na situação deles, vocês vão ver que a fé não é cega. E é por causa daquilo que a gente vê nos cegos que a gente entende isso. Eu ainda não quero revelar para vocês, que eu quero que vocês pensem um pouquinho. Que em toda situação, até na cegueira, que a gente acha que é algo horrendo, a pior coisa que pode nos acontecer. Mas não, depende do ponto de vista. Um cego pode ser muito feliz, ele tem outras percepções, ele tem capacidade de realizar muitas coisas sem a visão.
e tem a capacidade de adquirir iluminação espiritual muito mais rápido que qualquer um de nós, porque eles são mais treinados nessa outra área que nós, porque temos os olhos, nós julgamos que tudo o que é real é aquilo que a gente vê e aquilo que a gente pode tocar, não é? Então a gente está deixando toda essa teoria sobre Deus um pouco com um ponto de interrogação, porque muitas coisas nós não conseguimos explicar. Mas quando chega essas questões, nós temos que encontrar também a resposta na palavra de Deus. Mas se a palavra de Deus foi dita por um homem que nós não podemos provar, nós podemos provar sim. Nós podemos provar que Jesus viveu aqui na Terra, porque nenhum ser vivente aqui na Terra conseguiu provar o contrário. Então, essa é uma das provas. Mas vamos primeiro a essa história fabulosa de hoje, em que Paulo e Barnabé chegam em uma área lá, em que as pessoas não conheciam nada sobre Deus. Eram pagãos, pessoas sem nenhum conhecimento. E chegaram lá, foi uma revolução. Aconteceu aquilo que os apóstolos nunca esperavam que iria acontecer. Vamos primeiro à palavra de Deus, depois eu voltarei com as explicações. Enquanto isso, vocês vão pensando nessa pergunta. Leitura de Atos, capítulo 14, versículos de 1 a 19. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para matá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuavam a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios.
Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. A história de hoje começa com Barnabé e Paulo chegando a Icônio. E chegando lá, eles foram pregar primeiro aos judeus, como Paulo sempre fazia. Mas os judeus, de começo, já começaram a instigar os gentios contra o apóstolo Paulo e Barnabé. Veja que é sempre os judeus começando algo para acabar com os cristãos. E eles não queriam a presença dos cristãos em lugar nenhum. E aí os gentios ficaram divididos. Por um lado, eles ouviam a mensagem de Paulo e achavam boa a mensagem, mas que era desconhecida para eles. Por outro lado, aquelas pessoas tradicionais do templo, aqueles sacerdotes que sempre estiveram lá, estavam falando contra o apóstolo Paulo e Barnabé. Então, eles ficaram muito divididos e aí puseram as autoridades locais também contra Paulo e Barnabé. O que aconteceu? Eles tiveram que sair de Icônio, fugidos, para não serem apedrejados. Depois que eles fugiram, eles chegaram às cidades de Listra e Derbe. Essas cidades estão localizadas na província romana. E chegando lá, Paulo observou um paralítico de nascença. Ele tinha um problema nos pés que não poderia andar. Aí o apóstolo notou que ele tinha fé o suficiente para receber a cura e a cura foi realizada. Paulo comandou que ele levantasse, ele pulou, levantou-se e foi um assombro geral. Mas aquilo que deveria ser algo maravilhoso atribuído para Deus, o que é que aconteceu? Nós vamos ver que eles acharam que não era Deus como nós acreditamos, mas era o Deus deles que estava realizando esse milagre. E eles acreditavam nos deuses Zeus e Hermes. E veja que confusão, que o próprio sacerdote do templo, eles esclareceram para o povo dizendo que eram esses deuses. Nós vimos que o sacerdote de Zeus, ele pregava sobre Zeus para todo o povo, mas ele era aquela força. Ele tinha aquela força sacerdotal religiosa na área. Mas veja que aí ele atribuindo esse milagre a Zeus e a Hermes, o povo todo acreditou. E o que eles começaram a fazer? Começaram a trazer ofertas, começaram a trazer
roupas especiais, e os apóstolos, coitados, eles abismados, o que é que vocês estão fazendo? Não, eu não sou esse Deus que vocês pensam que sou. Nós viemos aqui para pregar em nome de Jesus Cristo, e tentava pregar a boa nova para eles, mas eles não entendiam. Foi uma confusão geral, gente. Diz a história que Listra era uma região totalmente pagã e que eles acreditavam nesses deuses Zeus e Hermes e que não tinham conhecimento de nada sobre o Antigo Testamento. Eu acho isso, de certa forma, impossível. Eu acho que eles tinham conhecimento, sim, mas um conhecimento vago, sem ninguém que viesse e realmente os convencesse da realidade. Porque Moisés já tinha vindo, Abraão, o dilúvio já tinha acontecido. Então é quase impossível a gente imaginar uma região em que a pessoa não tenha a mínima ideia de que existe um Deus, que as pessoas nunca se questionaram de onde elas vieram, quem os criou, quem criou tudo ao seu redor. Especialmente depois do dilúvio, que todos os que sobreviveram, eles começaram a questionar todas essas coisas e viver uma vida diferente daquela que viviam antes. Eu vou ler para vocês a seguir uma passagem em Romanos sobre o que é que o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. Com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Veja que toda ideia que vem na nossa cabeça sobre religião, se a gente não alimentar com a palavra de Deus, o que é que vai acontecer na cabeça da gente? A gente vai entrar num emaranhado de confusão. A gente vai passar a acreditar naquilo que estão nos falando, nos pregando, que uma pessoa pode pregar um sermão inteiro sem falar da palavra de Deus, o que é abominável. Ela usa, sim, a palavra de Deus para colocar tudo aquilo que ela quer jogar na cara das pessoas. Mas, na realidade, é um tipo de religião que não está interessado no estudo profundo daquilo que Deus está falando, mas é uma religião que está interessada em fazer com que as pessoas que a seguem façam aquilo que elas querem que eles façam. Aí o apóstolo Paulo vai continuar dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza de Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, de animais, de répteis. Isso é algo muito sério para Deus, porque a gente está adorando aquilo que Deus criou, ou algo que é totalmente contra a palavra de Deus. E todas as imagens que nós temos aqui na Terra são imagens que, de certa forma, foram santificadas pelo homem. Porque nós sabemos, através da palavra de Deus, que só após o julgamento é que a pessoa pode entrar no reino de Deus e ser realmente santificada. Então, como é que nós, seres humanos, poderemos pegar a figura de uma ave e falar: esta ave faz milagre, esta ave é isto, é aquilo? Nós não podemos, mas é o homem inculcando na cabeça de outro homem certas ideias tolas e as convencendo de que aquilo é real. E isso se torna muito confuso. A gente tem que tomar muito cuidado para
observar aquilo que Deus está falando, não o que o homem está nos dizendo. Paulo e Barnabé foram apedrejados e jogados fora da cidade para não serem mortos. Aí está escrito em Efésios 2:8 o seguinte: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Vocês conhecem bem essa parte que eu sempre leio. Mas veja, voltando na questão dos cegos, né? Como é que os cegos conseguem ter fé se eles não conseguem ver? Nós somos cegos espiritualmente porque nós não conseguimos ver a Deus. Nós vivemos no pecado, então nós somos espiritualmente cegos. Mas os nossos irmãos que têm a cegueira material, eles têm a cegueira material e espiritual. Mas o que acontece que eu acho que os cegos materiais estão numa situação de vantagem sobre nós, é que eles desenvolvem a capacidade de usar a razão em maior quantidade e qualidade que nós. Porque nós usamos o julgar pelo ver, por aquilo que está à nossa frente, pronto para nós, por aquilo que a gente ouve. Tem muitos cegos que também não ouvem e não falam. Agora, eles sobrevivem e conseguem sobreviver bem. Quanto mais eles desenvolvem esse lado da razão, melhor eles vivem. Agora, se o apóstolo Paulo está falando que a fé, ela é nos dada através da graça de Deus, mas como é que Deus nos dá a fé? Aí vem que a razão nos foi dada com o nascimento. Todos nós somos providos da razão e através da razão nós somos considerados justos diante de Deus. À medida que nós vamos aprendendo a usar a razão, a gente vai sendo mais justo, a gente vai ver a verdade de Deus pela razão, não pelo que o homem está nos dizendo. E daí Deus vai nos acrescentando a fé. Espera aí, vamos ver o exemplo de Abraão. Deus chegou para Abraão bem no começo. Disse muita coisa, dentre essas coisas que ele seria o pai da humanidade. E que as pessoas herdariam as terras e tudo mais. Mas nós vamos ver, o ponto que eu quero entrar aqui é que Abraão, ele obedeceu, não questionou. Aí muitos podem dizer, Abraão acreditou em Deus cegamente, porque ele não questionou, ele simplesmente começou a fazer aquilo que Deus estava dizendo para ele fazer. Não é isso que pode passar na cabeça de muitos? Sim. Mas se a gente olhar a história de Abraão com um pouquinho mais de cuidado, nós vamos ver que Abraão chegou a um ponto em que ele ia sacrificar o seu próprio filho no lugar do cordeiro para Deus. Mas veja que Abraão ali, ele não estava tendo a fé cega, mas foi o uso da sua razão que fez com que ele interpretasse que Deus queria que ele sacrificasse o seu filho, não é? Sim, porque o próprio Deus chamou Abraão, Abraão, o que é que você está fazendo? Então, é que a fé de Abraão era uma fé que ele também dependia da razão, como todos nós dependemos. Que Deus não quer que a gente tenha a fé cega. Deus quer que a gente tenha uma fé consciente com razão.
E essa razão vem através do fato de que a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece o seu caráter. E a gente não vai fazer nada errado como Abraão quase fez. Por quê? Porque a gente sabe usar a razão. Veja que interessante. Está escrito em Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Veja que Abraão, ele era um homem considerado justo, mas a sua fé estava sendo testada. Por quê? Porque Deus não queria que Abraão tivesse uma fé cega, apenas de ir como robô e fazer. Por que não é bom a gente ter a fé cega? Porque o diabo podia facilmente se passar por Deus, como tem passado, né? E enganar Abraão. Então, a nossa fé não pode nunca ser cega, mas uma fé baseada na razão. E essa razão só pode vir da palavra de Deus, a gente conhecer Deus a fundo, para que nenhum Satanás, nenhum ser humano ligado com artes satânicas possa nos influenciar a ponto de fazer com que a gente desvie o nosso caminho. Ao encerrar hoje, vamos pedir ao Pai que nos ensine a ter uma fé baseada em razão, não uma fé cega. Que a gente o ame pela pessoa que Ele é, como está escrito nas Escrituras, como Jesus veio e nos disse que Ele é. Para que nós todos nos afastemos dos falsos profetas, dos falsos cristãos, da idolatria, para que a gente considere um Deus único e soberano, que há apenas um Deus e que a gente o ame e o adore acima de todas as coisas. Isso é a coisa mais importante que qualquer ser humano deve fazer. Glórias a Deus, nosso Pai, e bendito seja o seu nome. Abençoa-nos, Senhor, no dia de hoje. Acrescenta muita paz, sabedoria e ajude-nos a viver uma fé baseada na razão. Amém. Bom dia, meus irmãos. Muita paz.